Olá, meus queridos, minhas queridas. Quero deixar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração sobre o temor do Senhor. Provérbios 10:27 diz que para o homem que é temente a Deus, os seus dias se prolongarão sobre a face da terra. Terão longuras de vida. E se os seus dias se prolongarão sobre a face da terra, isso significa que o temor de Deus traz virtude, saúde espiritual, fisicamente. Isso quer dizer que o temor de Deus também é um remédio para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito, segundo 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 fala, né? Então o temor a Deus, ela nos traz saúde, traz longevidade, traz maravilhas, benignidade, bondade, fé, mansidão, as bênçãos do Senhor. Quando o Senhor criou o homem, o princípio de toda a história para o homem que Deus deu um dos mandamentos era o temor a Ele. É um princípio de sabedoria. É o início de qualquer ser humano na face da terra. É o temor a Ele. Porque sem temor não vai ter reverência. Você não vai amar a Deus, uma pessoa, se você não tiver reverência, se você não reverenciar essa pessoa no temor, com gratidão, respeitando o afeto, o amor, a dignidade, o caráter. Eu creio que não há afeto, não há amor sem primeiramente haver o respeito. Primeiramente tem que respeitar. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos considerar os outros a maior do que nós. Quando você tem afeto aos demais no casamento, na família, no individual, no circular, o primeiro beneficiado com a garantia de 100% é você mesmo, é nós mesmos. Porque a palavra do Senhor nos assegura isso, né? Assegura que você será bem em todas as áreas. Quando nós temos essa comunhão e alegria, reverenciando a imagem e semelhança do nosso próximo, não somente a Deus, né? Porque você vai dizer que ama a Deus, que você não está vendo agora e abandona, rejeita, degrine a imagem de semelhança do seu próprio Criador, que é Cristo. Quando nós olhamos para alguém, olhamos para o próprio Deus, né? Que Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, se nós rejeitarmos pessoas, aqueles que nos rodeiam, o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? É todo aquele que vem ao meu encontro, ao nosso encontro. Não só o que está dentro da minha casa, dentro da minha família. O meu próximo é todo aqueles que eu convivo, vivo. Porque as três fases da vida é viver, conviver e sobreviver aonde estivermos, aonde andamos, aonde passamos. É esse próximo. Porque nós vivemos em família. Não dá para viver só. O Senhor diz que essas pessoas que rejeitam o seu próximo, as pessoas, como é que ele vai viver? Vivenciar. É em dois, onde tiver dois ou três. A terra só vai produzir se a semente estiver plantada nela. Você só vai produzir, crescer e multiplicar se você tiver união. Dois. O casamento oposto, sexo oposto, né? Eu sou heterossexual, a mulher é sexual. Quando os dois se unem, gera uma família. Mesmo assim a semente por si própria ela não dá fruto, ela tem que ser, a terra tem que estar dentro da terra, tem que ser plantada, tem que ser ingerida, tem que ser cavada, plantada para poder nascer, crescer e multiplicar. É a lei, é a lei da multiplicação, é viver, conviver em famílias, em pessoas. O unitário por si próprio não dá, tudo que não gera, tudo que não cresce, tudo que não multiplica, né? É a lei da evolução. Nós cremos, creio no criacionismo, mas existe também
o evolucionismo, evoluir, tudo que Deus criou para se evoluir, crescer e multiplicar. O multiplicar já está no evoluir de Deus. Não que a lei da evolução, que dizer que o homem veio do macaco, mentira. Então o macaco era burro, era para o macaco dominar os homens, mentira. Isso aí é teoria, que não tem nada. Mas então, meu querido, quando o Senhor disse, como eu tenho que fazer o meu melhor naquilo que eu tenho, para que quando eu tiver mais, eu faça melhor ainda mais. É por isso que o Senhor diz: se fosse fiel no pouco, servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei. Mateus 25 fala sobre isso. Se você não é fiel no que você tem, no seu pouco, você também no seu mundo não vai ser fiel diante de Deus. Se você não é grato a Deus no que você tem, como é que você vai ser grato um dia quando você não? Porque se você não é fiel a Deus no pouco, nunca no muito Deus será colocado. Pior no mundo, se o pouco que Deus te deu, você não é grato a Ele, muito, porque aqui tem muitas pessoas que lutam, passam a vida inteira para ser, porque diz que é pobre, se diz que é pobre, para ser rico, e depois ele luta na sua riqueza para voltar a ser o que era, porque muitas das vezes a riqueza, as coisas desse mundo só traz preocupação de espírito. Você não tem paz, você não tem tempo para nada. E como a palavra do Senhor diz em Lucas 12, a partir do 13, que a vida de qualquer um não depende da abundância do que possui um. Muitas das vezes é necessário renunciar, deixar algumas coisas para ter uma vida melhor. Porque uma coisa só é necessária. É ter Deus como o Senhor da nossa vida, ser grato a Ele, ter a fé, ter respeito, reverenciar. A beleza das coisas de Deus é simples, está na simplicidade. Então o temor do Senhor é o princípio, é o mapa geográfico de todo para você chegar a qualquer lugar. É o guia mais precioso que o ser humano tem. É o temor a Ele. Você não vai reverenciar, você não vai ser grato, você não vai ser nem outra coisa qualquer se você primeiro não existir o temor. É com o pai, é com a mãe. Porque quando o ser humano, o filho perde o temor do pai ou da mãe, ele já era. Mas quando você é temente a Deus, você vai chegar, você tem sonho, você tem uma garantia 100% de ser bem sucedido. Aonde você chegar, aonde você estiver, aonde você chegar, Deus vai criar um mundo para você. Porque você é uma pessoa temente a Deus. Você vai conquistar, você vai evoluir, que nem José. José, antes chegava, ele colocava os plantas dos seus pés, as suas mãos, porque ele tinha o conhecimento da verdade. Não é basta ser crente, que tem crente até o diabo que nem muitos perderam o temor de Deus. Eles querem a glória para si próprios, deixar Deus de lado. Não, e Deus não dá a glória dele a ninguém. Quantos perderam o temor? Isso é uma luta constante, o temor a Deus, que todo dia nós somos tentados, né? Quando a palavra diz que as aflições do justo é muito, que está lá no Salmo, né? O Salmo diz que as aflições do justo são muito, mas o Senhor livrará tudo. Por que as aflições? Não é que o que não é justo não sofre, ele sofre, só que ele não se expõe porque ele está nas trevas. Nós é porque nós estamos no claro. Somos mais cobrados, somos mais, as pessoas veem mais os nossos defeitos, porque você está na luz. Quando a pessoa anda na luz, até atrai até os mosquitos, até os besouros, atrai a tudo, porque você está na luz, tudo que você faz, alguém está vendo, porque você anda na luz, você não está em treva. E quem está nas trevas, eles fazem as suas obras obscuras. Mas ele sofre, ele está no sofrimento sim, que ele não consegue. É um cego guiando outro cego, ambos cairão na mesma cova. Eles estão fazendo, mas vai chegar um momento que eles cairão no abismo e não sairão mais. Porque eles vão cair, eles vão pisar em lugares escorregadios. Mas nós não, aquele que é temente a Deus, aquele que anda na presença de Deus, esse sim será bem sucedido, será bem-aventurado em tudo onde ele chegar, onde ele for, porque ele é temente, ele procura ser temente a Deus. Ser temente a Deus é uma das dádivas mais, não nem pensar
de pecar conscientemente, né, contra o Senhor, casualmente, né, ou frequentemente, ou permanentemente, ou permanente. Essas formas, 5 formas de talvez de não querer pecar contra o próprio Deus. Jamais pensar de maquinar, de pecar, porque você vai ouvir a voz do coração. Por isso que o salmista disse, depois de que ele pecou, guardei a tua palavra no meu coração, né? Nós temos a palavra de Deus, precisa Deus falar. Nós somos regidos pela própria palavra do Senhor. Nós somos guiados pela palavra do Senhor. E quando a gente é temente a Deus, a gente é atenta para as coisas de Deus. Deus vai ter prazer no filho que é temente a Deus. Ele diz, o servo, bom e fiel, sobre o pouco foste fiel e no muito te colocarei. Os afetos, é a gratidão, é não escurecer, porque isso fere o coração de Deus. Quando a pessoa é ingrata, por isso que Paulo disse, em tudo dá graça, porque isso é a vontade de Deus, né? Então, meu querido, minha querida, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A maior pregação que o ser humano tem, talvez você não seja um bom pregador, talvez você não faça muita coisa, mas você é temente a Deus. Que nem eu tenho aí nos meus vidas anterior, Hebreus, né, capítulo 12 diz, levantais as mãos cansadas e os joelhos desconjurados e fazei veredas para os vossos pés, antes que se desvie inteiramente. Talvez você tenha pecado, perdido o temor de Deus, mas não perdeu totalmente o temor. Você apenas perdeu um pouco do temor de Deus, se esfriou um pouco. Você não está totalmente na depravação, na corruptura. Você está apenas perdeu um pouco do temor de Deus. É preciso voltar, reiniciar, voltar ao princípio, porque o princípio da sabedoria de Deus é o temor a Deus. Pedir isso a Ele toda hora é fácil? Não é. É uma luta constante contra o pecado, contra nós mesmos, contra o mundo, contra Satanás. É sempre, constantemente, frequentemente, casualmente e permanentemente essa luta do mal contra o bem, da luz contra as trevas. Assim que nascemos, já foi criado dentro de nós o maior coisa mais preciosa que existe, que é a nossa alma. E Satanás, ele vai lutar de todas as formas para que a alma venha cair em pecado, para que você viva, habite nas trevas. Mas também, por outro lado, tem a luta do Senhor, o Espírito de Deus, tem a palavra, para você sermos mais do que vencedor, porque abundou o pecado, superabundou a graça. E talvez você seja atingido pelo pecado, não por você mesmo, mas porque nós herdamos do nosso pai Adão, conforme está escrito lá em Romanos 8, 20, que nós herdamos, somos herdeiros do pecado. Mas a palavra do Senhor, não abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus supera. Ele nos deu condições para vencer o pecado. O amor, o afeto, a alegria, o contentamento de servir a Ele, ser temente a Deus. Porque pelo homem entrou o pecado, mas por Cristo superabundou, sobrou. Abundantemente a graça, o prazer que Deus deu para cada um de nós, para nós sermos temente a Ele. Então, quando nós somos temente a Deus, nós alegramos o coração de Deus. Quando nós se desviamos do mal, tudo que você faz para alegrar o coração de Deus, Ele fica feliz. Quando a gente, não, eu posso, mas não me convém, como Paulo diz, todas as coisas é minha lista, mas nem tudo me convém. E nós estamos no mundo porque sabemos que as tentações são grandes, né? As ofertas do diabo é constante, conforme Ezequiel 38, é seu comércio no mundo, mas a palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Então, servir a Deus é simples, simplesmente, é pedir a Ele, ser temente a Deus, pedir em toda hora, todo momento, ser dependente de Deus, que é uma das coisas mais preciosas que nós temos, é a dependência, a totalidade da dependência, né? Radicalmente em todas as áreas, depende de ti.
Isso agrada ao coração de Deus. Ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Como ele diz no Salmo 35, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor, ele concederá o desejo do seu coração. Tudo é dele, vem dele para ele. Claro que a escolha é nossa. Ele apenas o Senhor se apresenta. Ele se apresenta e dá a solução. Se você não rejeitar, se você rejeitar ele, tudo bem. Ele não pode fazer nada, ele não obriga, ele não impõe, ele propõe. Ele dá as alternativas. Eu tomo o céu por testemunha e a terra, como deixei diante de ti. Deuteronômio 30, 19. Ele deu seu livre-árbitro para cada um de nós servir. Porque se nós não servirmos a ele de livre e espontânea vontade, não é amor, ele não vai reconhecer que amamos a ele. Como o Senhor, ele mesmo, no temor de Pai, ele se entregou por amor a mim e você. E ele quer que nós sirvamos a ele por esse temor, temente independentemente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Porque Deus não impõe, ele propõe para com cada um de nós o caminho dele. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a cada dia, conforme Lucas 9, 3. Ele quer que você siga, ele vai na frente. Ele diz, eu conduzo, o Senhor conduz, ele não induz, ele conduz. Aquele que quiser vir após mim, ele vai na frente. Se você quiser seguir ele por amor, você será guardado, protegido. Entendeu? Então, meu querido, é mais uma palavra do coração de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, parte 3. Está aí no meu canal, o canal Luz para os Corações. É mais uma mensagem aí do coração de Deus para o Senhor. Eu sou o evangelista José de Arimateia, 26 anos que eu congrego na igreja pentecostal do Evangelho do Amor de Deus, aqui em São Mateus, São Paulo. Que Deus abençoe, meus queridos.